todos, meus irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Que delícia, né? Poder adorar o nosso Deus nessa manhã tão linda. Estou muito feliz com a presença do Júlio e da Eunice aqui. Nossa, que visita surpresa e agradável, né? Eu sei que você fez isso pelo Ricardo, mas eu agradeço, eu estou muito feliz. E com certeza ele também está. Muito bem. Antes de começar, eu queria elogiar o Edson pela mensagem brilhante que ele nos trouxe no domingo passado. Eu já estudei, já ouvi sermões a respeito de Lucas 16, mas ele foi preciso, foi muito feliz na sua mensagem. E, sabe, a gente vem aqui com o intuito de adorar a Deus. Né? A gente vem para expressar para Deus nosso amor, nossa gratidão. E a gente quer contribuir de alguma forma, encorajar os irmãos ao amor e às boas obras. E, na verdade, a gente acaba saindo daqui cheio do Espírito, com a fé renovada, né? E é impressionante. Eu acho que quando Jesus disse, mais bem-aventurado é dar que receber, e quando a gente dá alguma coisa, a gente recebe muito mais, e é maravilhoso. De qualquer forma, a gente tem um grupo que estuda a Bíblia às terças-feiras, terça-noite, e eu tinha pensado numa mensagem de Lucas 24, mas depois de estudar Romanos, capítulo 4, com o pessoal lá nos estudos, eu tive que mudar. Vou ser repetitivo para quem participa do grupo, mas preciso compartilhar com todos a fé de Abraão. O nosso mundo é realmente um lugar turbulento, não é mesmo? Tem agruras, com tantas dificuldades, enfrentamos todos os dias desafios, né? E isso nos gera muitas incertezas. Estamos desafiados constantemente, né? A gente não tem controle sobre as coisas. E justamente por isso eu gostaria de conversar com vocês sobre uma certeza que é fundamental para a gente poder seguir em frente. A certeza da salvação, a certeza da justificação por meio da fé, a certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Eu queria conversar sobre essa certeza da fé. Muitas pessoas se sentem inseguras neste mundo, mas a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, realmente nos alcançou. Nós vamos tomar posse dessa graça. Vamos fazer uma breve oração. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem estado ao nosso lado em cada batalha, em cada desafio, Senhor, tem nos ajudado a caminhar esse caminho. Nos ajude, Pai, a perseverar, mantendo sempre firme a fé no Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus. Nós possamos, Pai, ser guiados, porque Tu tens Sua, Pai, essa mensagem que recebemos de Ti para edificar e fortalecer nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 4. Romanos 4. A partir do versículo 17. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma e ele tinha um objetivo para edificar os irmãos, fortalecer os irmãos, Pai e Roma. Então, ao contrário do que os judaizantes, aqueles que tinham uma raiz mais baseada no cumprimento da lei de Moisés, obediência à lei, baseada no conhecimento da graça, no esforço pelas obras, Paulo estava mostrando que a
celebrar a ceia, nós vivemos pela graça, pela fé, mediante a fé, fomos justificados por fé. É um presente de Deus. E nós temos que tomar posse disso. E Paulo, então, vai mostrar que fé é essa que nos justifica. Ele vai usar um exemplo de Abraão. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo adormecido ou amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado a conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O capítulo 11 de Hebreus fala muito sobre fé. Eu acho que todos nós conhecemos Hebreus 11, versículo 1, até que nós aqui. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: a fé é uma certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em seguida, o autor de Hebreus expõe a importância da fé. E ele vai mostrar que pela fé os antigos, pela fé entendemos a criação, pela fé Abel, vai vendo o versículo 2, versículo 3, versículo 4, vai ser pela fé, pela fé, pela fé, pela fé Enoque, versículo 5. Mas o versículo 6, ele traz um tratado teológico. De fato, presta atenção, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. Então veja nessas duas palavras, ou vamos pegar 3, né? De fato, ele está dando fundamento. Então, isso é concreto armado, né? Isso é estrutura, é fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então não basta só crer que Deus existe, não acaba aí a verdade, não acaba aí a teologia, não acaba aí o fundamento que o autor de Hebreus está passando. Eu tenho que crer que Deus existe e Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Foi acabado de ler aqui. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos. Essa é uma verdade. Deus é galardoador daqueles que o buscam, que nele confiam. Aí no versículo 7 ele vai falar de Noé, pela fé, Noé, construiu uma arca que não existiu um lugar para ela navegar. Aí ele vai gastar do versículo 8 até o versículo 19 para falar sobre a fé de Abraão.
Percebe? E é para que eu e você possamos também aprender e relembrar o modelo de fé de Abraão que eu trouxe para nós esse tempo. Nós precisamos aprender qual é a fé de Abraão. Porque Paulo usou lá em Romanos, quando escreveu essa carta para a igreja, Abraão como modelo de fé. Tem um porquê. Isso vai fazer diferença. Então, abra em Gênesis 15, versículo 6. É esse versículo, se quiser ouvir também. Né? Diz assim: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Um versículo apenas, mas falar inserido na história, no contexto da história de Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Deus disse para ele: sai da tua terra, vai para onde eu te mostrar. Ele foi em Arã. Aí Deus falou: sai daqui, a família, e vai para a terra dos Caldeus. Então, assim, para Canaã. Deus tinha instruções para Abraão e ele sempre seguiu, sempre confiou, sempre obedeceu. Imagina você deixar tudo que você tem para trás e seguir para um lugar distante do que Deus tinha. Foi por isso que você foi lá no sertão do mundo. Abraão creu. Primeira coisa que a gente tem que analisar no versículo 6 de Gênesis 15. Abraão creu. E ele não creu em qualquer coisa. Ele não depositou sua fé em algo aleatório. Ele creu em Deus. E isso, a sua fé em Deus, isso agradou a Deus. De tal forma, satisfez tanto a Deus, que Deus lhe imputou o selo de justo. Deus ficou satisfeito com a fé dele. E em contrapartida, lhe imputou a justiça. Sabe que essa palavrinha imputar, né? É atribuir. Abraão era um homem justo? Não. Ele era perfeito? Não. Mas Deus o considerou justo por causa da sua fé. Então, justiça, justificação, tem um único significado. Não importa quais eram os defeitos de Abraão, pois com certeza ele era imperfeito. Mas Deus, mediante a fé que Abraão demonstrou, Deus o justificou. Deus o considerou justo. E Paulo trouxe para nós exatamente essa fé, esse modelo de fé, com um propósito. Olha lá no versículos, voltando para Romanos, versículo 24 e 25, né, de Romanos 4, vai falar que é para nós, por nossa causa. Está vendo? A nós também será imputada a justiça. Essa justiça de Deus que ele atribuiu a Abraão também será atribuída a nós, se tivermos a mesma fé que Abraão. E como era essa fé de Abraão? Abraão creu em Deus, e cita aqui no texto que Abraão reconhecia em Deus dois atributos que faziam ele crer em Deus. Primeiro, é o Deus que vivifica os mortos. Está vendo? Capítulo 4, versículo 17. Ele creu em Deus, que Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Duas coisas, duas características, dois atributos desse Deus. O espírito vivificante. Imagina para Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, estéril. Deus, seus corpos já adormecidos, Deus estava disposto a vivificá-los. E nós? Não sei se você se lembra de João 4, 25, 24, 25, Jesus dizendo: bem, a hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
os que ao virem liberando. Jesus olhava ao redor, via um monte de gente indo, comprando, vendendo, andando, e ele falava: estão mortos. Mortos, nosso Jesus é o Espírito de Deus, é de Deus que nos dá vida. E outro atributo que chamou a atenção aqui no texto: Deus ele traz à existência aquilo que antes não existia. Faz tempo que você espera por alguma coisa? Adivinha quem vai trazer a existência? Deus. Ele é o único que tem o poder. Quantos casais esperando para ter um filho? Abraão e Sara receberam a promessa de Deus que Abraão seria pai de uma numerosa nação, mas ele sequer tinha filho. Aos 75 anos ele recebeu a promessa. Aos 99 ele ainda não tinha filho. E Deus continuava repetindo a promessa: você vai ser o pai de uma numerosa nação. E Abraão creu, porque era Deus que estava dizendo que Deus é o Deus que vivifica os mortos. Deus é o Deus que chama à existência as coisas que nunca existiam. Se você olhar para a criação, disse Deus: haja luz, deu luz. Disse Deus: haja separação entre ideias. Deus é, Deus faz, Deus cria, Deus, né? E para nós, o que Deus tem criado, trazido à existência? Nós não podemos ter filhos, e Deus nos abençoou com duas filhas maravilhosas. E sabe de uma coisa? Esse poder de Deus de fazer acontecer precisa ser lembrado diariamente. A gente acorda de manhã e a gente olha em volta, olha para esse mundo, olha para as circunstâncias e a gente se perde. Lembra de Pedro, quando olhou para as ondas, começou a afundar? A gente olha para as ondas e começa. A gente tem que olhar para o alto e lembrar que Deus é esse Espírito vivificante que traz vida para o que está morto e que traz à existência as coisas que não existiam. Muito bem. Dois erros básicos muito comuns que Abraão não cometeu. Então, eu vou dividir esse sermão em 3 pontos, essa pessoa da tradução, mas primeiro, ele não tinha fé em si mesmo, mas em Deus. Um erro comum, básico. Ou ele não tinha fé na sua própria fé, que é outro erro mais sutil, mais delicado, que muitas vezes nós não estamos fazendo. Por sermos pessoas que têm fé, nós depositamos fé na nossa própria fé. E é como o cachorro correndo atrás do rabo. E as coisas não acontecem, a gente entra em desespero. Por quê? Porque a nossa fé não é o poder. O poder não está na nossa fé, o poder está em Deus. Abraão creu em Deus. Eu não sou bom desenhista, mas eu vou me arriscar. Dois lugares, um abismo. Você pode pensar que aqui é a vida terrena e aqui é a vida celestial. Aí você está aqui, né? Se eu confiar em mim mesmo e me atirar com as minhas forças, com o meu talento, com a minha sabedoria, o que vai acontecer? A primeira possibilidade, eu vou cair diretamente no abismo, porque eu não tenho força suficiente. Vamos pensar que aqui é o céu. Será que eu consigo? Lembra da Torre de Babel? Será que eu consigo, com as minhas forças, chegar no céu? Não. Abraão não cometeu esse erro.
Segunda possibilidade. Bom, vamos melhorar um pouco o cenário. Né? Vou aproveitar que tem uma corda aqui. Está bem desenhada a corda, né? Aí eu vou confiar na corda. Então, as pessoas que acreditam que alcançarão o céu com seus esforços, com as suas esmolas, com as suas boas ações, com as suas obras, e que o céu vai vir por algum merecimento. Eu me agarro numa corda, dou o dízimo, o que você quiser. Você acha que isso vai dar certo? Qual é a chance da corda arrebentar? Qual é a chance da sua mão escapar da corda? Nós continuamos, isso é uma ilusão, nós continuamos colocando a força em nós mesmos. Em termos terrenos, são as pessoas que confiam na sua riqueza. Você tem um desafio, você quer alcançar alguma coisa, então assim, meu dinheiro vai comprar aquilo. A paz no lar, o dinheiro consegue comprar. A cura para uma doença, o dinheiro consegue comprar. Família, saúde, casamento, então eu sou forte, deixa que eu faço, porque eu vivo. No dia seguinte está doente. No ano passado o Ricardo estava com a gente, né? Internou no dia 10, faleceu no dia 26. Saúde. Como é que pode confiar? Ainda bem que ele não depositou a confiança dele na sua saúde. Casamento. Quantos casamentos desfeitos? Quantos viúvos você conhece? Divorciados? Né? E olha, quanta riqueza se esvaiu e acabou. Esquece. Essa corda não é confiável. Mas existe uma terceira possibilidade, graças a Deus. E Abraão usou essa. Dá para ver aqui, dá para enxergar. Eu desenhei uma ponte, está bem desenhada a ponte. Uma ponte. Confiar em Deus. Se eu confiar em Deus, aí eu consigo ir caminhando por sobre a ponte. Mas eu tenho medo de algum. Mas eu estou com dúvida se a ponte. Confia e vai, segue o caminho. Foi isso que Abraão fez. Ele confiou em Deus. E a ponte unindo esses dois lados não é mais a nossa fé. Não é mais a fé em si mesmo, não é mais confiar nos seus próprios esforços, na sua inteligência. Mudou o foco. O foco está em Deus. Onde tem o nome? Deus. É a segurança de quem pode tudo. Bom, o foco de Abraão não é Deus. Não era também na sua própria fé. O foco de Abraão era Deus. Ele depositou a sua fé em Deus, no Deus que vivifica os mortos, no Deus que traz a existência o que ainda não existe. Nesse Deus. Outro ponto. Abraão creu em Deus, esperando contra a esperança. Olha o que diz o texto que nós lemos. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. O cara tinha 100 anos. Sara era estéril. E tinha 90 e tantos. Qual era a esperança? Qual era o cenário? Quais eram as circunstâncias? Entende o que o texto está dizendo? Contra a esperança, ele teve esperança. Esperança está intimamente relacionada à fé. Aquilo que a gente viu lá em Hebreus 6, que sem fé é impossível agradar
Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer em Deus, crer que Ele se torna colaborador daqueles que buscam. Percebe? Esse crer que Ele se torna, não está no futuro, no verbo. Olha a esperança no texto. Eu preciso crer em Deus, que Ele existe no tempo presente, e crer que Ele se torna galardoador daqueles que buscam. Está no futuro, é a esperança. Estão relacionados, mas não são sinônimos. Esperança e fé não são a mesma coisa. Esperança combina dois ingredientes: desejo e expectativa. Eu posso desejar $1 milhão, mas se eu não espero conseguir, isso não é esperança, é só um desejo. Mas se eu tenho uma perspectiva de que vou receber esse $1 milhão, eu posso ter essa esperança, mas eu não tenho essa perspectiva. Então eu posso ter o desejo. Entende? Isso não é esperança. Um aluno com as notas vermelhas o ano todo espera repetir de ano para ficar reprovado. Mas não é o que ele quer. Ele deseja passar de ano. Então, ele desejando muito forte, será que isso é esperança? Isso não é esperança. Porque não existe a expectativa dele ser aprovado. Dá para entender? Mas quando eu junto as duas coisas, em Cristo, por exemplo, nós temos esperança, desejo e expectativa juntos, de que nós vamos receber a coroa da glória lá na frente. Isso é esperança. A esperança é o desejo de ter a vida eterna, com a expectativa pela obra que Cristo realizou, de nós recebemos o céu. Paulo falou de crer esperando contra a esperança. De uma perspectiva terrena, Abraão não tinha esperança nenhuma para pensar que ele sequer tinha filho. Como é que ia ser pai de uma numerosa nação, se a serenidade nem filho? Analisando os fatos, sua idade, a idade de Sara, era esperança. De uma perspectiva celestial, todavia, Deus disse: você terá uma enorme descendência. Você vai ser pai de uma numerosa multidão. Como os grãos da areia, como as estrelas do céu, Deus disse. Deus tentou dimensionar na mente de Abraão o tamanho da sua descendência. E ele não tinha filho. E Abraão creu em Deus. Percebe? Abraão, esperando contra a esperança, preferiu crer em Deus. Porque Abraão confiou plenamente no poder de Deus. Deus é todo-poderoso. Deus é onipotente. Olha o versículo 19. Sem enfraquecer na fé, embora levando em conta seu próprio corpo. Ele não era um inocente, ingênuo que não via a circunstância que estava em volta dele. Às vezes está mergulhado em dívida. Às vezes você está com vários relacionamentos quebrados. Às vezes você está numa rua sem saída, num mato sem cachorro, né? E você olha as circunstâncias e fala assim: não há esperança. Mas quando você olha para cima, olha o alto, olha para Deus, você pode ter esperança. Porque Deus, afinal de contas, é todo-poderoso. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é onipotente. E Abraão cria nesse Deus. Ele creu em Deus. Então os fatos e as circunstâncias podiam ser desanimadores, mas ele não se deixou oprimir pelos fatos. E é isso que muitas vezes nós fazemos. É nesse momento que nós sucumbimos.
Foi nesse momento que Pedro afundou, não foi? Nós nos deixamos influenciar negativamente pelos fatos. Não, olha a política, não, olha a economia, não, olha isso, olha aquilo. E não há esperança. Olhe para Deus. Deus é um Pai amoroso. Deus é onipotente. Tem algo demasiadamente difícil para Deus? Pense em Maria, uma jovem, sei lá, de 17, 18 anos. E o anjo Gabriel chega para ela e fala: vem cá, você vai ficar grávida com o Espírito Santo. Deus vai fazer o filho com você. Ela não precisou de provas, ela não precisou desafiar, ela simplesmente creu. Por quê? Quem estava prometendo? No texto diz, o anjo disse que para Deus não haverá impossíveis. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo exorta que precisamos aprender. Aprender não é natural. A gente não nasce sabendo. Precisamos aprender a andar por fé e não pelo que vemos. Gente, olha aqui, aprende e sabe. Você não nasceu. O próprio apóstolo Paulo não nasceu sabendo. Ele diz na Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele não nasceu sabendo, eu também não, e você também não. Você espera que um passo de mágica você viva na fé? Você cruze essa ponte correndo, de olhos vendados? Não. É aprendizado. Mas, se olharmos para o alto, entendemos quem é Deus, qual é o seu poder, podemos confiar em Deus e alcançar os objetivos, os propósitos que Deus, inclusive, estabeleceu para nós. Último ponto, sei, é longo. Abraão creu em Deus. Tá. Ele creu no poder de Deus, mas não somente isso. Abraão também creu nas promessas de Deus. Existe uma responsabilidade muito grande. Meu pai era mestre e esquecia a gente na porta da escola. E a gente morava num sítio, não dava para ir a pé, né? E aquele sol escaldante, a gente olhava um para o outro. Acho que ele esqueceu a gente de novo. E a gente ficava lá, aí a gente divertido, mas estava implícito. E a minha mãe levaria a gente para casa. Mas na ocasião, na exceção, que a minha mãe não podia levar a gente para casa, Berto, hoje você leva as crianças no música. Mas isso funcionar? Pode deixar que eu levo. Não, as nossas promessas normalmente são falhas. Eu prometo, você promete, e não inspira muita confiança, né? Eu prometo lá no consultório, olha, não vai doer nada. É só uma picadinha. Não vai inchar, não vai doer, eu prometo. Nossa, não sou tipo, às vezes eu cumpro o que prometo. Na maioria das vezes até mais, às vezes não. Não posso cumprir. Você promete coisas. Domingo eu vou lá. Eu passo te buscar. Deixa que eu faça isso para você. As nossas promessas, até certo ponto, elas são vazias. Sabe por quê? Elas são assim. Prometendo com as minhas forças. Prometendo com a minha capacidade de lembrar, com a minha memória, com a minha responsabilidade. Nós somos falhos, imperfeitos, vez por outra, né? Mas Abraão creu nas promessas de Deus. E quem é Deus quando faz promessas? Ele não duvidou, no versículo 20,
por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, porque Deus é poderoso para cumprir promessas. Deus cumpriu todas as suas promessas. Deus cumpriu todas as promessas que Ele fez ao longo do Velho Testamento inteiro, do Novo Testamento inteiro. Qual a única promessa que ainda não está cumprida? A volta de Jesus. Mas você crê que Ele vai voltar? Porque quem prometeu? Foi Deus. Percebe? Deus é digno de confiança quando faz suas promessas. E se Deus prometeu para Abraão, olha, Abraão, você vai ser pai de uma numerosa descendência, ele creu, porque era Deus que estava prometendo. Todo-poderoso, onipotente, a fé de Abraão não estava depositada em algo que ele mesmo sonhava. Eu quero ser pai de uma numerosa nação. Eu quero ser o pai da descendência, abençoar as nações através da minha. Não era o sonho dele, era a promessa de Deus. Por isso que ele creu. Entende? E nós? E quanto a nós? No que nós temos crido? Versículos 24 e 25 trazem informações poderosíssimas. Isso é tratado de teologia. Versículo 24 e 25. Isso é doutrina da igreja. É nisso que nós acreditamos. Versículo 24 afirma que igualmente a nós, olha o que o texto diz, igualmente a nós será imputada a justiça. Do mesmo jeito que Deus olhou para Abraão, gostou do que viu, gostou da fé de Abraão e disse: você é justificado. Vem cá, você joga no meu time, você é da minha família, eu te adoto. Você é justo. Percebe? Edson pregou semana passada. Para onde foi o mendigo quando morreu? No seio de Abraão. Onde ele está? Ele é justo. Abraão é perfeito. Nem de longe. Mas a fé dele era correta. Era uma fé poderosa no Deus Todo-Poderoso que cumpre suas promessas. E a nós igualmente será imputada a justiça pela fé em Deus, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. É nisso que eu creio. E quando Jesus voltar, eu vou estar nos céus, na glória de Deus. Isso é o que está dito no versículo 24. É nisso que nós temos que nos basear. Mais que isso, versículo 25 diz que Jesus entregou sua vida por causa das nossas transgressões. Então ele morreu pelos nossos pecados. Ele entregou sua vida, sua morte pelos nossos pecados, para redimir os nossos pecados, para pagar o seu sangue pelos nossos pecados. Pode usar um monte de termos jurídicos para expressar esse conceito. Mas também Jesus ressuscitou pela nossa justificação. Você já pensou, parou para pensar? Se Jesus não tivesse ressuscitado, pensa na história todinha de Jesus. Nascendo de Maria, de uma virgem, do jeito que ele foi fugindo, voltando, ia vivendo, começando seu ministério, pregando, andando, curando, tudo que ele fez. Até a sua morte, seu sepultamento, e ele estivesse lá no mundo. Eu vou dizer para você, a igreja não existia. Não existiria uma fé que permite isso, essa justificação. Nós só podemos ter essa fé porque Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Percebe isso? A importância da ressurreição de Jesus. Jesus não só
ressuscitou, como também subiu aos céus, ascendeu aos céus, está vivo na presença de Deus. E é por isso que nós podemos ser justificados. Você compreende o tamanho da obra de Jesus, o esforço que Deus fez para que eu e você tivéssemos vida? É por isso que ele é chamado de Espírito vivificante, que estava nos mortos. Mas com a fé na morte e ressurreição de Cristo, nós temos vida. Então, meus amados, eu gostaria de lembrar a vocês que o capítulo 11 de Hebreus continua lá no céu. Na galeria da fé vai constar também, né, junto com os nomes de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Rá. Nós vimos lá de Davi, no capítulo 11. Deus continua escrevendo no capítulo 11. Vão estar o seu nome, o meu nome, pela fé, João, Zezé, Paulo, pela fé, José, Arão, Dina, pela fé, Barros. O que você fez pela fé? E o seu nome está lá na galeria. Deus está com a caneta na mão. Deus está com o palquinho, tomando nota. Qual vai ser a ponte que você vai atravessar confiando em Deus? Sim, várias existem. Todos os desafios, todos os abismos, eu não sei quais são, que a vida colocará diante de você. São provações para que você vença confiando em Deus. Se você confiar em si mesmo, já era. Se você confiar na glória, já era. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você surjam dúvidas durante o caminhar, é normal. Se fortaleça olhando para o alto e caminhe pela ponte com fé. Imite a fé do pai Abraão. Creia no Deus que vivifica os mortos, que traz a existência o que antes não havia. Você quer um emprego novo? Creia. Você quer ter filhos? Creia. Você quer mudar de país? Você quer ter um diploma diferente? O que você quer? Creia. Entregue para Deus. Ouça as promessas de Deus. Busque as promessas de Deus. Efésios 2 diz que nós fomos salvos mediante a fé, pela graça, para vivermos as obras que Deus de antemão preparou para que vivêssemos todas elas. Efésios 2, 4. Creia em Jesus. O Deus dos impossíveis nos deu Jesus. Jesus, ressuscitado, nos prometeu: todos os dias estarei contigo até o fim. Creia. Creia no Espírito Santo que habita em você. E frutifica. Foi dito aqui. O Espírito, creia no Espírito. Se você ainda não tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, nasça de novo. Nasça da árvore do Espírito. Ele é o Espírito de Deus habitando dentro de você. Atravesse essa ponte pela fé. Quem foi batizado atravessou a ponte pela fé, confiando em Deus. Para o mundo parece ilógico um adulto mergulhar na água e achar que vai estar salvo. Parece ilógico, mas para quem conhece a verdade de Deus, a mente de Deus, o propósito de Deus, é sabedoria. Atravesse essa ponte. E o Pai, o Deus
pai Abraão vai te guardar eternamente. Deus, Deus.